Olá, pessoal. Eu começo a semana com uma frase de uma amiga jornalista que retrata bem o momento em que nós estamos vivendo. O brasileiro, em grande parte, se sabota, sabe o que tem de fazer e não faz confiando no velho vai dar nada não. Vamos à nossa conversa de hoje. Em Uberlândia, em 10 dias, o número de pessoas contaminadas por coronavírus mais que dobrou. Foi de 1.032 casos confirmados em 29 de maio para 2.139 ontem, 7 de junho. O número de mortes não dobrou, mas aumentou muito. Passou de 20 para 36 nos últimos 10 dias, o que dá 3 mortes a cada 2 dias. Só ontem, 13 idosos internados na rede privada morreram de Covid-19. Para uns, os números eram esperados devido à pandemia, mas nem por isso deixam de ser impactantes. Ontem, pelas redes sociais, eu vi uma postagem da jornalista Carol Aleixo que chamou bastante atenção. Uma espécie de desabafo de quem todos os dias tem de escrever sobre mortes e contaminações. Falava de parte da população que lotava o centro da cidade, muita gente sem máscara, e também das festas aos fins de semana nos ranchos da Represa de Miranda e nos apartamentos da cidade. Gente que ainda nega a realidade crítica do Brasil, de Minas e Uberlândia, e não demonstra o mínimo de solidariedade com o próximo. Já se esqueceu ou nem ligou com a morte da assessora parlamentar da Câmara Municipal e do pai dela na semana passada, por Covid-19, nem da morte na quinta-feira passada do capoeirista de 46 anos, trabalhador saudável sem doença pré-existente, depois de 23 dias internados. Concordo com Carol e complemento. Mesmo depois da prefeitura baixar novas regras e proibir bares híbridos e restaurantes de funcionarem como atendimento ao público após as 6 da tarde, teve empresário que ignorou a ordem, amparado de novo no vai dar nada não. Mas deu sim. Dezenas foram surpreendidos e fechados pela fiscalização do PROCON e da Polícia Militar. Se insistirem no erro, poderão ter o alvará de funcionamento suspenso. Mas essa fiscalização precisa se estender também aos bancos que têm filas gigantes do lado de fora. Precisa haver bom senso do povo, mas também os bancos precisam contratar alguém para organizar a fila lá fora. Afinal, eles têm muito lucro. A prefeitura precisa cuidar do transporte público. Os terminais, em algumas horas do dia, estão lotados. Os ônibus também. E o uso da máscara, então? Sem os cobradores para ajudar, os motoristas sozinhos não vão conseguir impedir o embarque de quem esteja sem máscara. Por outro lado, a responsabilidade também é do usuário. Então, gente, vamos cooperar pelo bem de todos que usam o transporte público. E tem ainda quem diga que os dados são fantasiosos, que a imprensa faz alarmismo divulgando fake news. Eu concordo que os dados são questionáveis, porque deve haver subnotificação e também suspeita de mortes por outras causas que sejam lançadas como Covid-19. Mas isso não pode ser motivo para o governo federal, por exemplo, mudar o método ou a metodologia de divulgação, confundindo o povo, porque está de birra com uma rede de TV. A população precisa saber os dados e a TV, o rádio e o impresso são as formas mais rápidas de levar a informação ao povo. Eu sei que o presidente Bolsonaro se esforça para salvar vidas e, ao mesmo tempo, não deixar a economia ir de vez para o buraco. Mas não pode agir assim. Ele foi duramente criticado pelas autoridades sanitárias, inclusive o Ministério Público Federal, que questionou a exclusão dos dados. Em Uberlândia, a mudança na forma de divulgar as informações do boletim diário feito aí pela prefeitura também foi objeto de crítica do povo nas redes sociais. Também penso que, visualmente, o outro modelo era mais prático para entender as informações. Vamos ver se, assim como no governo federal, a prefeitura ouvirá as reclamações e voltará ao modelo anterior. Afinal, o boletim é uma forma de alerta direto para quem lê a postagem. Até quarta-feira.